É preciso voltar a criar confiança. É preciso haver um governo que indique as metas a atingir e os processos de as atingir. E um futuro governo do PSD, em 4 anos, vai pôr o país a crescer. Não sei se vão ser a 3%, a 3,5% ou a 2%, mas vai pôr claramente o país a crescer acima de 1,5%. Como é que se põe o país a crescer? Se ler qualquer autor da moderna teoria económica do desenvolvimento, ele vai dizer que crescimento é gestão de expectativas. É as pessoas terem confiança em que o dia da manhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Isto o que é que quer dizer em termos quantitativos? Que se eles puserem 10 na economia, amanhã vão receber 11. Ou pelo menos não perdem os 10. Isto é que é investimento. Para as pessoas que efetivamente estão muito necessitadas, e se verifica que perderam a capacidade financeira pelo aumento de impostos e corte nos salários, porque repare uma coisa, a crise tem as costas largas, mas os cortes nos salários e o aumento dos impostos do Estado nos últimos anos é responsável por uma parte significativa dos problemas da sociedade portuguesa. Portanto, o Estado tem de assumir a sua responsabilidade pelo facto de ter colocado um certo número de famílias na insolvência, pelo corte de ordenados e pelo aumento dos impostos. O Estado tem de assumir esta parte. E os bancos têm de assumir a sua parte, que é a seguinte. Apesar de terem desempenhado até hoje uma significativa função social, que é emprestando dinheiro a taxa muito baixa para a habitação, os Estados estão a financiar socialmente a habitação, tem de se fazer uma vaquinha entre 3 entidades, as famílias, o Estado e os bancos. A situação de cada família tem de ser analisada. A dívida, se for caso disso, se verificar que a família é viável, trabalha, está decidida, tem empenho, como uma empresa, tem de ser apoiada, a dívida tem de ser reestruturada, tem de ser prolongada e o Estado tem de suportar uma parte dos custos. Esta é a verdade. Parte dos custos como? Se o Estado vai buscar às pessoas, a nível de impostos e corte nos salários, não as pode colocar na indigência e na insolvência. Do prazo de 4 anos, nós vamos baixar a carga fiscal. Isto significa que vão baixar impostos, claramente, preferencialmente aqueles que têm significado para a família ou para o desenvolvimento económico. O que é que tem significado para a família? Educação, saúde e habitação. Vamos baixar os impostos sobre a habitação, vamos baixar os impostos sobre os filhos, vamos baixar os impostos sobre os idosos. Eu quero sublinhar que no nosso código genético o investimento que se faça nas pessoas é investimento social. Não vale a pena o Estado estar a tributar as pessoas, impedindo-as de investir na família, na educação e na saúde, para depois prestar serviços piores cá fora. A principal responsável pelas suas vidas estão a ser as pessoas. Para isso, o Estado não lhes vai retirar os bens, os rendimentos necessários para elas terem uma vida decente, para terem uma vida capaz. Pelo contrário, vai-lhes manter e vai fazer prestações sociais aos mais necessitados. Portanto, qual é a ideia? Baixar os impostos aos mais necessitados. Aumentar as contribuições sociais aos mais necessitados. Olha, quer dizer, na medida do possível, baixar os impostos aos mais ricos, na medida do possível. Mas a prioridade absoluta, imediata, é melhorar a situação dos 6 milhões de portugueses que vivem mal. Há aí pessoas que dizem, eu se for convidado para o governo, mas não foi. Porque o rei é que o homem é de estar a pôr-se na ponta dos pés. Está a ver? Mas gostava, pela forma como fala, Há muitos gostava de há fazer muitos parte deste projeto do há governo. muitos que gostavam. Eu digo sinceramente, eu gostava e vou fazer parte do projeto de recuperação de Portugal. Agora em quê? Não sei. É preciso voltar a criar confiança. É preciso haver um governo que indique as metas a atingir e os processos de as atingir. E um futuro governo do PSD, em 4 anos, vai pôr o país a crescer. Não sei se vão ser a 3%, a 3,5% ou a 2%, mas vai pôr claramente o país a crescer acima de 1,5%. Como é que se põe o país a crescer? Se ler qualquer autor da moderna teoria económica do desenvolvimento,
Ele vai dizer que crescimento é gestão de expectativas. É as pessoas terem confiança em que o dia da manhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Isto o que é que quer dizer em termos quantitativos? Que se eles puserem 10 na economia, amanhã vão receber 11. Ou pelo menos não perdem os 10. Isto é que é investimento. Para as pessoas que efetivamente estão muito necessitadas, e se verifica que perderam a capacidade financeira pelo aumento de impostos e corte nos salários, porque repare uma coisa, a crise tem as costas largas, mas os cortes nos salários e o aumento dos impostos do Estado nos últimos anos é responsável por uma parte significativa dos problemas da sociedade portuguesa. Portanto, o Estado tem de assumir a sua responsabilidade pelo facto de ter colocado um certo número de famílias na insolvência, pelo corte de ordenados e pelo aumento dos impostos. O Estado tem de assumir esta parte. E os bancos têm de assumir a sua parte, que é a seguinte. Apesar de terem desempenhado até hoje uma significativa função social, que é emprestando dinheiro a taxa muito baixa para a habitação, os Estados estão a financiar socialmente a habitação, tem de se fazer uma vaquinha entre três entidades: as famílias, o Estado e os bancos. A situação de cada família tem de ser analisada. A dívida, se for caso disso, se verificar que a família é viável, trabalha, está decidida, tem empenho, como uma empresa, tem de ser apoiada. A dívida tem de ser reestruturada, tem de ser prolongada e o Estado tem de suportar uma parte dos custos. Esta é a verdade. Parte dos custos como? Se o Estado vai buscar às pessoas, a nível de impostos e corte nos salários, não as pode colocar na indigência e na insolvência. Do prazo de 4 anos, nós vamos baixar a carga fiscal. Isto significa que vão baixar impostos, claramente, preferencialmente aqueles que têm significado para a família ou para o desenvolvimento económico. O que é que tem significado para a família? Educação, saúde e habitação. Vamos baixar os impostos sobre a habitação, vamos baixar os impostos sobre os filhos, vamos baixar os impostos sobre os idosos. Eu quero sublinhar que no nosso código genético o investimento que se faça nas pessoas é investimento social. Não vale a pena o Estado estar a tributar as pessoas, impedindo-as de investir na família, na educação e na saúde, para depois prestar serviços piores cá fora. A principal responsável pelas suas vidas terão de ser as pessoas. Para isso, o Estado não lhes vai retirar os bens, os rendimentos necessários para elas terem uma vida decente, para terem uma vida capaz. Pelo contrário, vai-lhes manter e vai fazer prestações sociais aos mais necessitados. Portanto, qual é a ideia? Baixar os impostos aos mais necessitados. Aumentar as contribuições sociais aos mais necessitados. Olha, quer dizer, na medida do possível, baixar os impostos aos mais ricos, na medida do possível. Mas a prioridade absoluta, imediata, é melhorar a situação dos 6 milhões de portugueses que vivem mal. Há aí pessoas que dizem, eu se for convidado para o governo, mas não foi. Porque o rei é que o homem é de estar a pôr-se na ponta dos pés. Está a ver? Mas gostaram pela forma como fala? Há muitos que gostavam. Eu digo sinceramente, eu gostava e vou fazer parte do projeto de recuperação de Portugal. Agora em quê? Não sei.